todos e a todas e bem-vindos a mais um episódio do podcast da Mão Invisível. Tenho 3 jovens teólogos que analisam o país e o mundo. Comigo Rodrigo Andrade, 22 anos, e o maior inimigo do forcado, atrás do doutor. E Miguel Gomes, 22 anos, e amante de todas as privatizações, à exceção dos desert, que nunca devem ser do domínio público. Como deves concordar, Miguel Gomes? Claramente. Boa noite, Ricardo. Por fim, eu próprio, Ricardo Andrade, o moderador participante desta conversa. Boa noite, Rodrigo, Miguel. Então, está tudo bem? Cá estamos. Tive o prazer de assistir ao Edmundo esta semana, portanto, apresento-me bastante feliz. Sim, claro. Anima a semana de qualquer um. Claramente. Anima a semana de qualquer um. Bem, vamos aos temas em sessão hoje. Temos uma semana das eleições legislativas de 2022, não é? Estamos a gravar isto no domingo à noite. Tivemos na última semana 2 ou 3 debates, com os partidos com assento parlamentar na segunda-feira. Na terça-feira tivemos dos partidos pequenos, os partidos não têm assento parlamentar, e na terça-feira tivemos outro debate com os partidos com assento parlamentar, mas nas rádios, em que 2 dos partidos não compareceram, ou 2 dos líderes dos partidos, não é? O Rui Rio e o André Ventura. Serviu, na minha opinião, mais para cada um falar um bocado quase sobre si. Aquilo foram quase tempos de antena, cada um houve pouca conversa, houve pouca discussão, na minha opinião. Mas começamos por ti, se calhar, Rodrigo, o que é que pareceu esta sequência de debate, esta primeira campanha, esta primeira semana de campanha eleitoral? É assim, eu acho que estes debates acabam por ser muito diferentes dos outros debates que nós vimos durante as outras semanas, ou seja, enquanto os outros debates foram 1 para 1, há mais espaço para o confronto de ideias, há mais espaço para o contraditório direto, porque tu sabes que vais fazer frente àquela pessoa e tens de trazer os argumentos para contrariar o que essa pessoa vai argumentar, não é? E estes debates com muitos partidos, eu sinto que são, de certa maneira, essenciais, na medida em que é importante tu veres todos os líderes partidários lá, frente a frente, com todas as ideias que vão ser apresentadas a eleições em debate ao mesmo tempo, porque estão lá todos os partidos, não é? Mas eu diria que em termos de conteúdo em si, não serve para esclarecer muito, porque pronto, como já disse, pelo menos para mim, não sei o que é que vocês acham, mas para mim um debate mais interessante é o debate direto de confronto de ideias, claro, em que tu estás a debater com uma pessoa e tu sabes o que é que aquela pessoa defende e já vais preparada para isso. Agora, tens o debate com imensas pessoas, não podes preparar, ou torna-se mais difícil preparar só para contrariar, por exemplo, só o André Ventura, ou só o Coutinho Figueiredo, ou só o António Costa. Tens que estar mais a par de tudo, e depois acaba por ser muito, como tu disseste, Ricardo, acaba por ser muito falar do próprio partido em si, do próprio projeto do partido para essas eleições. Pois, imagina, aquilo pareceu-me muito, lá está, parecia-me um bocado um tempo de antena, até por mim, por definição, um debate, tu no limite estás ali a discutir 9 posições diferentes, 9 opiniões diferentes. Sim, para o país, não é? Exatamente. Isso não é um debate. Claro. Uma pessoa está a debater com mais 8, não é? Portanto, a pessoa está a defender o seu ponto contra 8 pontos diferentes. Isso é impossível de se fazer num debate, não é? Estás ali numa luta de ideias, estás ali num argumento, eu acho isso. Por isso é que o debate a 2 acaba por ser mais. Claro, aquilo esclarece muito pouco. Mas de qualquer forma, tivemos António Costa a dizer pela primeira vez que queria maioria absoluta, não é? Eu vi muita malta a comentar que acho incrível, e é uma posição que eu concordo, que acho incrível como é que o António Costa começa estas eleições, em teoria, na melhor posição possível, porque pode fazer acordos com toda a gente. Poderia, em teoria, fazer acordos com a sua esquerda, poderia fazer acordos com quem está à sua direita e consegue dinamitar as pontes todas, e neste momento não consegue fazer acordos com ninguém, não vai conseguir fazer acordos com ninguém. Hoje tivemos a Catarina Martins a dizer que dia 31 disponibilizava-se para marcar reunião com ele, mas aquilo parece um bocado a ex que está a mandar aquela mensagem do género, podemos falar ou algo assim, porque não estou a ver que vai ser por causa de umas eleições que ou o PS vai mudar de posição e vai se mostrar fraco, ou vai ser o Bloco de Esquerda a aprovar aquilo que antes não aprovava e vamos assistir à transformação final da Catarina Martins em senhora Dona Catarina. Não sei, não acredito. Vamos, o que é que tu achas desta vontade agora expressa de António Costa de ter uma maioria absoluta, que honestamente a mim parece-me completamente impossível? Sim, antes de mais, eu gostava de aqui acrescentar que o debate da Nova até me pareceu interessante,
para expor algumas ideias que às vezes num debate 1-1 não é possível porque se torna num debate futebolístico. Como há aquele confronto direto logo pergunta e resposta do adversário, acaba-se por não ter aquele tempo para explicar, ok, neste projeto o que é que eu apresento, e ali consegues ter as 9 de forma resumida até, e acaba por ser algo interessante para algumas pessoas que possam ainda não estar bem a par das coisas. Sentiste que o debate tipo a 2 era mais ataque pessoal? Era mais ataque pessoal, exatamente, e ali mais depois pôr agressivo. um bocadinho mais as ideias sobre o plano, porque, ou seja, não dava para estar a atacar toda a gente. Exatamente, Havia, sim. claro, o foco de atacar António Costa, porque, pronto, é o alvo a bater de toda a Exatamente. gente. Claro, obviamente, e não é? isso foi um bocado, né? Que foi um Isso, bocadinho. assim, Em determinadas alturas foi exatamente, não é? 8v1. Ou seja, se para ter um projeto divergente é porque não se concorda com o que lá está, portanto, as ideias normalmente vão ser sempre contra as que estão a ser impostas, não é? São outras visões, portanto o ataque vai ser sempre a quem está no poder e nunca vai ser... É mais fácil. É mais fácil, exatamente, porque já provou que está bem ou está mal, não é? E os outros ainda não provaram porque não estão lá. Então, acaba por ser o partido que tem tudo a perder, não é? Quem está Exatamente, exatamente. E que também, deixa-me só dizer, quem gerou mais animosidade ali nesta campanha, não é? Não há nenhum partido... Pá, todos os partidos estão contra o António Costa, exceto o PAN e o LIVRE. Exatamente, Não é? Sim, todos Ele conseguiu tornar inimigos todos os partidos, exceto o PAN e o LIVRE, não é? Exatamente. E isso conseguiu-se perceber. Também se conseguiu perceber algumas pontes que são possíveis, outras que não são possíveis, não é? Mas com o PS não se conseguiu perceber pontos nenhumas possíveis. Com o PS não, porque eles só abordam a maioria absoluta. Todos os partidos perguntaram a posição deles sobre os outros. Ele nunca respondeu, que era a maioria absoluta. Não me parece provável. Acho que maiorias absolutas em Portugal devem ter acabado completamente. E, na minha opinião, bem, porque, pronto, como o Rodrigo até aqui disse, não sei se disse, mas sei que ele pensa, que a diferença entre a maioria absoluta e a ditadura é a Constituição, e isso é o Presidente da República, sem dúvida que faz todo o sentido, e é bom que isso não aconteça mais. Portanto, eu acho que António Costa não tem qualquer hipótese, vai ter de arranjar pontos, não sei quais. Não vai. Se não conseguir arranjar e se vencer as eleições é um problema, podemos acabar aqui com uma Espanha de eleições constantes e sem estabilidade no governo. E por isso acho que foi interessante esse debate, até mais do que os 1 para 1. E pronto, quanto à maioria absoluta do António Costa, é isso, acho que é impossível. Não me parece que seja possível claramente, e os partidos de esquerda se acabarem a juntar a ele, lá está, vão mostrar que a posição foi fraca e o Orçamento de Estado foi só uma encenação para tentarem mostrar que são fortes, mas no fundo acabam por não existir essa força. Pois. Epá, assim em jeito de continuação então, também vamos agora uma semana de campanha, vamos ter mais outra. Não estou a ver, honestamente, a ver grandes avanços ou a ver grandes mudanças em termos de posições. Talvez haja ali algum esclarecimento maior do que é que o PSD poderá fazer quando houver alguma consolidação nas sondagens, quando pode ser que o PSD comece a perceber talvez se efetivamente a IEL vai chegar, a IEL e o CDS, pronto, no que trouxerem, vai chegar para fazer ali qualquer coisa, e se começar a haver essa consolidação, talvez comecemos a ouvir alguma coisa do Rio, começar a chamar a IEL para uma solução de governo já antes das eleições, mas acho que fora isso não vamos ter mais desenvolvimento significativo em termos, só de questões de governabilidade, não estou a falar de propostas, questões de governabilidade, acho que não vamos ter mais avanços nenhuns. E então gostava de se calhar agora de passar aqui para um exercício que acho que era interessante, que era cada um fazermos agora mais ou menos uma previsão do que é que achamos que vai acontecer no domingo. É uma questão complicada, porque no geral já é complicado, e ainda por cima eu tenho ouvido, é o que eu tenho ouvido mais nos comentários de análise, por exemplo, em comentário político, é que estas eleições são as eleições mais imprevisíveis que há da história, não é da história da democracia, porque pronto, as eleições depois do 25 de Abril, mas dos últimos 10 ou 20 anos, mais imprevisíveis nesse sentido. Mas podemos tentar fazer esse exercício. Rodrigo, não sei se queres dizer alguma coisa, senão... É assim, eu acho que, primeiro, eu acho que há aqui um ponto que eu acho que é importante, que é, eu não acho que as pontes à esquerda estejam totalmente queimadas, e isso é óbvio, e por mais que vocês queiram dizer que não, que está queimado, eu acho que não. A partir do momento em que a Catarina Martins diz que convidou o António Costa para uma reunião no dia 31 de janeiro, isso é uma ponte. Eu não acho que isso seja uma tentativa de fazer uma ponte. Acho que isso é uma tentativa de tentar tramar, entre aspas, o Costa. Isso é uma ponte, e eu vou-te dizer porquê. Tentar fazer pressão no Costa. Isso é uma ponte porque o Costa
pá, mesmo antes do António Costa dizer claramente que queria uma maioria absoluta, todos nós sabemos que ele já anda há muito tempo a pedir uma maioria estável. Mas isso todos querem uma maioria absoluta. Mas deixa-me acabar. Que é uma maioria estável e já anda a chamar isso há muito tempo. E a Catarina Martins vir dizer que abre as portas a uma conversa com o Primeiro-Ministro dia 31 é fazer uma ponte. E quer não, é fazer uma ponte. E eu acho que estamos aqui a voltar a uma abertura que o Bloco demonstrou antes de começar a chumbar os orçamentos do Estado em 2019. E eu acho que isso é muito importante, porque poderá evitar que possivelmente tenhamos um governo de direita no país. Depois a questão da maioria absoluta também acho que é impossível, e acho que mesmo quase impossível que qualquer partido volte a ter maioria absoluta em Portugal. Primeiro porque o sistema eleitoral não está desenhado para isso, não facilita propriamente maiorias absolutas. E depois porque nós vemos, por exemplo, agora mais recentemente à direita, que o voto está cada vez mais espalhado entre vários partidos, e ainda bem, porque como o Miguel disse há bocado, e é uma opinião que eu partilho, é a maioria absoluta. A única diferença entre a maioria absoluta e a ditadura é mesmo o Presidente da República, mas o Presidente da República não pode chumbar nem votar diplomas para sempre, não é? Por isso, eu acho que temos todos a perder uma maioria absoluta. Deixa-me só dizer porque é que eu acho que isto não é uma ponte que a Catarina Martins estava aí a deixar. Porque eu acho que essa é uma tentativa de entalar, entre aspas, o António Costa, do género. Se o António Costa não aceita fazer a reunião, leva logo com o carimbo de que não quer governar sequer, não quer tentar sequer governar. E depois o que é que pode ser daquela reunião que não seja estar tudo na mesma? Vai ser o Bloco a mudar de posição. O Bloco não vai mudar de posição, depois vai perder mais de metade dos seus deputados. Não pode agora, de repente, ainda radicalizar-se menos, entre aspas. Ainda não se pode moderar ainda mais, ainda ficar mais igual. Não é mais igual, são diferentes. Mas, pronto, mais igual ao PS e aceitar as propostas do PS que não aceitaram antes, depois de perder os votos todos. E vai ser o PS vai ser o António Costa a contradizer-se. Eu acho que não faz sequer parte da natureza dele. O António Costa é uma pessoa que tem mostrado até durante esta campanha uma arrogância que não se coaduna com essa perspectiva de aceitar agora compromissos que não aceitou só porque se deu mal, porque vai perder a votação, não é? Em comparação com as últimas eleições. Ou não. O PS pode até sair destas eleições com mais deputados. Não estou a ver isso muito a acontecer. Vendo que o PSD vai ter resultados muito melhores do que os que teve, acho isso difícil de acontecer. O Bloco de Esquerda também vai perder. Sim, mas isso independentemente do que o António Costa queira ou não fazer com o Bloco de Esquerda, a ponte está lançada. Se querem, então passávamos agora aqui àquilo que eu puxei há pouco, que era uma previsão, entre aspas, dos resultados que achamos que irão acontecer. Eu honestamente acho que é isto que vai acontecer. António Costa, o PS ganha, não ganha por uma grande margem, mas ganha, fica com uma maioria relativa. Não vai haver pontos nem acordos à esquerda com o Bloco de Esquerda e com o PCP, porque só houver os partidos, o Bloco de Esquerda se voltar agora atrás, porque o PS não vai mudar o orçamento. O Bloco de Esquerda, se voltar atrás, o partido acaba. Quer dizer, o partido deixa de ter significado se o Bloco de Esquerda agora volta atrás. Passado 2 meses, um partido ideológico como é o Bloco de Esquerda, que tem sempre aquela coisa... O Robos foi demitido por causa do quão ideológico o Bloco de Esquerda é. Porque o Bloco de Esquerda tem uma retórica de culpabilizar as outras pessoas por terem uma determinada ideologia e ir contra isso. Foi o que aconteceu com o Robos, sobre isso foi demitido. E agora o Bloco de Esquerda vai voltar atrás ao que disse há 2 meses, isso não vai acontecer. E o PS também não vai mudar nada, não vai haver compromissos à esquerda. O António Costa vai chegar ao pé do Marcelo Rebelo de Sousa e vai dizer: eu não consigo governar, porque não consigo governar à direita, não consigo governar à esquerda. Agora a questão vai ser se a direita consegue governar. Eu também acho que não vão conseguir deputados suficientes se eu Chega, e eu acho que, apesar de tudo, não vão chegar a esse ponto. Portanto, eu acho que o mais simples vai ser: o António Costa vai dizer que não vai conseguir governar, vai sair do partido porque diz que não tem condições para governar. Poderemos ter um orçamento aprovado, porque não pode haver já eleições, só pode haver eleições agora em 2023 e nós precisamos de orçamento para 2022, não podemos estar um ano em duodécimos como acontece em Espanha ou em Itália ou na Holanda.
E eu acho que o que vai acontecer um ano do governo PSD aprovado em minoria, com abstenções e coisas do género, só para termos um orçamento de um ano. Entretanto, eleições no PS, Pedro Nuno Santos vai para o PS e temos eleições outra vez em 2023 e acho que aí logo se verá se haverá uma grande subida da direita que permita uma governabilidade à direita que não houve antes, se haverá pontos à esquerda porque é o Pedro Nuno Santos e não é o António Costa, em 2023 logo se verá. Mas eu acho muito difícil, a não ser que ou o PAN e o LIVRE tenham tantos deputados que haja uma solução por aí, ou a direita tenha tantos deputados que haja uma solução e ao CDS, PSD, ou sei o CDS, pronto. Só estas duas situações é que eu acho que permitem governabilidade ao país. E eu acho que uma destas situações vai acontecer, vamos ter eleições outras vezes em 2023. Eu acho que há um erro acho que há apenas um erro que tu fizeste na tua análise, que é ou seja, tu disseste que Mas faz a tua previsão também. Pronto, sim, posso fazer sim. Depois disto, não é? Que é, tu disseste que o Costa não ia conseguir governar à esquerda e que por causa disso ia sair porque não iria ter condições para governar e depois ias ter um governo de maioria relativa do PSD com orçamento aprovado com abstenções e não sei o quê. Eu acho que isso é impossível porque, ou seja, o PS até as próximas eleições? Mas calma, deixa-me falar. Porque é assim, como é, o Costa há uma maioria parlamentar à esquerda, mas o Costa vai embora porque não consegue governar, porque não consegue acordo com a esquerda. Então como é que a direita vai governar com abstenções? Estás a dizer que o PS vai ter que se abster em orçamentos do PSD? Porque o Costa já não vai estar lá. Yeah. Isso é impossível. E só porque precisamos... Ou seja, o PS mas é orgulhoso... Não é para uma solução de 4 anos. É só para termos um orçamento até as próximas eleições. Mas para isso é mais provável o PSD abster-se no orçamento do PS porque o Rui Rio já veio dizer... Não, é muito mais provável, vou dizer porquê. Porque o Rui Rio já disse várias vezes no debate que é... O Rui Rio tem dito isto ao longo dos debates e quem tem visto os debates pode conferir que isto é verdade. Ele tem dito assim... Nenhum de nós vai ganhar com a maioria absoluta, é muito pouco provável. Eu entendo que se for eu a ganhar, o PS deve facilitar para que eu governe. Se eu ganhar, eu entendo. Se eu perder, eu entendo que devo facilitar para que o PS ganhe. Portanto, esse é o ponto menos importante. Agora numa maioria parlamentar à esquerda, em que o maior partido é o PS, sim. Eu acho que não faz sentido tu teres um governo de PSD quando o Rio deu mais abertura para viabilizar orçamentos do PS do que em sentido inverso. Deixa-me só dizer, isso para mim, isso é o ponto menos importante do que eu disse, que é quem é que tem esse orçamento de 8 meses. Não, mas isso é o menos importante. Mas é importantíssimo. Quem faz esse orçamento de 8 meses para mim é o menos importante. Vai ser um orçamento aprovado porque sim, só porque as pessoas têm um pavor de viver em duodécimos durante um ano. Vai ser um orçamento aprovado porque sim, que vai ter zero importância política, na minha opinião, porque estamos a falar de uma situação em que o António Costa sai porque não tem acordos. E então ficamos numa situação em que sabemos que vai haver eleições em 2023, só não podemos chamar mais cedo porque a Constituição não permite. Porque a Constituição exige um prazo entre cada eleição. E não podemos ter eleições já e o prazo é demasiado grande para se viver em duodécimos, então vamos ter que aprovar o orçamento. Então vai ser um orçamento com zero importância política, vai ser só para efetivamente termos orçamento. E quem efetivamente governa nesse orçamento de transição, seja o PS ou o PSD, isto para mim é o menos importante. Não, eu acho... desta situação toda. Eu acho que vamos ter eleições outra vez em 2023, é o meu ponto. Eu acho que não. Pronto, eu acho que há duas possibilidades. Há a possibilidade da ponta à esquerda, que eu acho que é um bocado mais difícil, com o PS e com o António Costa ser o partido mais votado. Sim. E se à esquerda não resultar, acho muito provável, mas mesmo muito provável, teres o PSD a aprovar um orçamento do PS, ou seja, a abster-se, e isso também faz com que depois o António Costa não saia, porque continua a ser o líder do governo, apesar de minoritário E achas que essa solução dura de quanto tempo? É assim, eu gosto de pensar que durará... 4 anos? Que poderá durar 4 anos. E porquê é que o PSD haveria de se abster? Porque com um orçamento exatamente igual. Porque eu estou contra. Exatamente pelo sentido de responsabilidade que o Rui Rio já tem vindo a demonstrar. E achas que ganhou o sentido de responsabilidade passado 2 meses?
Mas ele foi Mudou alguma coisa? É o que ele tem dito nos debates. O problema é Até porque o PSD anunciou voto contra pela primeira vez o Orçamento do Estado. Ele nunca poderia mudar assim não vai para a abstenção só porque a esquerda decidiu chumbar. E eu acho que ninguém estava à espera que o orçamento fosse chumbado. Agora, o que eu estou com a expectativa é que este primeiro orçamento passe com a abstenção do PSD, que eu acho que é o mais provável, e depois os próximos orçamentos sejam efetivamente orçamentos mais à esquerda, que levem a que haja consensos com o PCP e com o Bloco de Esquerda. Pronto. Eu continuo a adorar o nervosismo, esta tentativa de arranjar pontos e salvações do nada, do Rodrigo. Arranjar problemas e soluções. Adoro, porque pronto, cada semana que passa o nervosismo é maior. Tenho adorado a campanha do Partido Socialista, digo já, a entrevista de José Sócrates foi perfeita, o timing exatamente ideal, não, perfeito. Nunca esperava melhor que José Sócrates a aparecer no momento certo. Esse gajo é aquele que o partido não existe sem mim, mas... Exatamente, José Sócrates aparece, vai salvar o partido e é exatamente isso. Ele diz que não quer fazer campanha, não faz campanha. Mas deixa-me dizer que o Cavaco é assim para o PSD. E dá uma grande entrevista, é verdade, mas já Sócrates tem um impacto social muito maior. Curiosamente, os dois que tiveram maiorias absolutas. É verdade. Os dois únicos primeiros-ministros com maiorias absolutas. Só um teve preso e acho que isso faz a diferença. Acho que essa faz a diferença. Apesar do Cavaco. E o mediatismo de José Sócrates é enorme e, portanto, acho que tem feito uma grande campanha pelo Partido Socialista. E acho que os fantasmas vão aparecendo, cada semana que passa o nervosismo é maior, as sondagens cada vez são piores. E eu tenho aqui duas perspectivas. Eu, entre a vossa teoria, acredito mais na do Rodrigo pelo seguinte. Caso não haja possibilidades de pontos entre partidos nenhuns, acho que é inteligente da parte do PSD abster-se. Porquê? Porque isso levará a mais um ano de desgaste de PS, as pessoas vão desgastar-se cada vez mais e isso, para mim, no futuro dará mais força a uma direita, porque vai dar mais tempo para eles prepararem, ter mais tempo na oposição. E um governo instável do Partido Socialista, 100 pontos à esquerda, as pessoas começam a não ver alternativa, começam a não sentir que aquilo é estável, ou seja, fala-se muito de estabilidade. Se o Rio der um governo a Costa... Dá estabilidade. Não dá estabilidade, porque ele vai dar um. E dá razão. Vai dar dois. Tem que dar dois. Vai dar um e depois vem dizer... A se dar não tem que dar fôssemos dois. nós... Pode dar um, pode dar dois. Não, vai dar um e depois o Rio pode vir dizer o PSD é o garante da estabilidade. O PS não quis fazer pontos. Exatamente. E se não fôssemos nós, não havia estabilidade. Portanto, agora novamente vamos a eleições. O PSD é o partido responsável. Querem um governo estável, votem no PSD. O problema é que, sabes o que é que o PS vai dizer àqueles eleitores que votam, tanto votam num como votam no outro? Para que é que não está a votar no PSD se a gente ganha e eles abstêm-se? E eles aprovam as nossas coisas na mesma, não vale a pena estar a votar no PSD. Sim, mas estamos cá nós já. Mas é assim, as coisas não vão continuar a melhorar, vai haver desgaste, não há estabilidade. Costa apela muito à estabilidade, não havendo estabilidade. Mas a estabilidade é dada pelo Rio, que aprovou o orçamento. Mas isso não é estabilidade, é assim, ele abstém-se no orçamento. Dois, mas... tem que ser em dois. Para um há eleições em 2023, como eu disse. Exatamente, mas isso não, mas ele disse que fazia em dois. Ele disse que fazia em dois. Ele disse que aprovava 2 anos. Ele disse que aprovava 2 anos. Mesmo que sejam 2 anos, são mais 2 anos de desgaste. Mas de qualquer das formas as minhas previsões são completamente diferentes. Eu acredito que a direita vai superar-se e vai haver uma surpresa eleitoral com pontos à direita e vamos ter suficientes. Só que o problema é que nenhum partido da direita quer nada com o Chega. É verdade. E tu sem o Chega não vais conseguir ter um governo de direita. É verdade. Não vais ter maioria de direita sem o Chega. No dia 31 as pontes terão de aparecer, porque senão é assim, a direita é que tem a perder. E eu acredito, honestamente, que as pontes vão aparecer e isso aí é que seria o cúmulo da contradição. O PSD disse que não, o CDS disse que não, o IEL disse que não. É verdade que eles disseram que não, mas nos Açores também disseram que não e aconteceu. A minha pergunta aqui para ti, Miguel, é a seguinte: tu aceitas um governo de direita com o Chega? IEL, CDS, PSD e Chega? Claro que sim, porque não? Vocês não aceitam um governo de esquerda com o PCP? É completamente diferente. Não é completamente diferente. Primeiro Chega para estar no governo exige ministros. Isso aí são negociáveis. É isso que eu não acredito que o Chega vai eleger ministros porque ele diz que se vai querer ministros se tiver mais de 7%. Portanto, se ele tiver abaixo de 7%, não pode exigir ministros. Mas o PCP... Não exigindo ministros, ele pode perfeitamente abster-se de orçamentos e aceitar o orçamento. Porque ele também já disse várias vezes que a prioridade é tirar o Partido Socialista do poder.
e depois entenderá o que virá a fazer. Ou seja, é muito possível. Mas abster-se com negociações ou sem Com negociações? negociações, claramente. Tu aceitas que o Mas as Orçamento de negociações Estado... serão sempre nos departamentos da Justiça, que será onde ele terá mais impacto, e a direita acabará por aceitar, e sempre com aligeiramentos do que ele quer, e acabará por aceitar. E irá dar, provavelmente, algumas pastas à IEL e ao CDS, se o CDS tiver relevo suficiente para receber pastas. E depois ainda há a questão do PAN, que pode também entrar no panorama. O PAN já disse No que... pano No PAN do panorama, exatamente. O PAN já disse que também é capaz de fazer pontos. Portanto, é assim, temos aqui 5 partidos que existem, que podem perfeitamente entrar nas pontes. Mas problema- é assim, o que me choca é vocês acharem que não há possibilidade. Epá, mas isto aqui, ou seja, o BE não vai dar a mão ao Mas é assim, PS mas isso é porque eles já porque recusaram. é que super contraditório. Mas isso é o porque já PSD, recusaram. Chega e ele, que disseram todos veemente, que todos disseram concretamente, com os pontos nos is, não temos governo que o Chega, esse aí já, Isso é já opinião vai do- dar. Mas é Ah, assim, pá, é do acho Miguel que é Gomes, assim. não é? e depois o PAN tens que tirar dessa equação, porque eles já disseram que com o Chega no governo não, Isso é assim, não há ponto. Mas o E Bloco de com o Esquerda... CDS lá, muito menos O também. Bloco de Esquerda e o PCP já recusaram um orçamento de Estado do PS. Nunca vi Iniciativa Liberal, CDS e Chega a recusarem um orçamento com o PSD. Portanto, é assim. Acho que é muito mais fácil haver uma possibilidade de pontos à direita. Mesmo porque não com houve eles todos a recusa. dizer que não. Mas é assim, eles disseram que não há acordos com o Chega em governo, mas o Chega pode perfeitamente aprovar um orçamento dos outros partidos, ou não? Completamente diferente. O que acontece é, o Chega diz que o A questão é prioridade também é se há tirar o Partido negociações, Socialista. se há negociações ou não. Pode haver negociações ou não, mas isso depois vai depender da discrepância dos votos, se o Chega tem mais ou menos de 7%, ou 8%, ou 9%, não interessa. Mas é assim, se o Chega tiver menos de 7%, eu acredito que tenha, eles não vão poder exigir nada como eles querem. E podem perfeitamente aceitar um orçamento à direita com o intuito de tirar o Partido Socialista. Ponto final. E acredito que seja muito provável, muito provável não é, não quero dizer que é muito provável não é, será uma surpresa, mas para mim é a minha crença e acredito que possa vir a acontecer. Já acendeste uma velinha? E já foste acendi a uma Fátima? velinha Quantas? e espero que, Tu vais todos os dias. que O problema é José que não tens Sócrates carro. continue a intervir bastante. Enquanto ele continuar a aparecer na televisão, a minha velinha cada vez cresce mais a luz. Portanto, ele que apareça, Cada vez fica mais ele variado. que diga que não faça campanha. Pá, é assim, eu acho que o mais provável é mesmo, pronto, tens uma maioria à esquerda na mesma. Pronto, Sim, é o mais provável. E nisso aí concordo Não, contigo, pá, que é se houver um orçamento à direita, nunca será que o Chega no governo, poderá é passar com a viabilização do Exatamente, Chega. é diferente, Agora é com a completamente governação do Chega, acho que é A governação do Chega também acho difícil, mas Acho para muito isso difícil. o Chega tinha de ter uma relevância suficiente para obrigar a haver uma governação. Agora, é perfeitamente aceitável que o Chega aceite um governo do PSD, ou não? E aprove, como o Mas PSD e o a Bloco de Esquerda aprova. a questão sim, que eu estava a acho que dizer, sim. a questão que eu estava a dizer aqui é, o Chega para aprovar vai exigir, apesar de tudo, negociações e mudanças de orçamento. Certo, E se a exatamente. IEL e o CDS, nós estamos sempre aqui a incluir o CDS, mas o CDS vai ter um deputado. Vamos ver. Vamos pronto, ver. não é? Também Mas- acho. Vamos ver. Pronto. Um se tanto. Vamos Exato. ver. Mas vamos ver Mas pode se a ter 4 ou IEL 5, não sei. depois aceita um orçamento em que, apesar de tudo, houve ali uma mão do Chega, porque já disse que não iria fazer isso. O meu problema com os vossos entendimentos, acho que podemos fechar o tema por aqui, só resumindo as opiniões de todos, é o Miguel Gomes acha que há uma governação à direita com o Chega, porque é a única possível, não vejo outra forma. Exatamente. O Rodrigo acha que há uma governação minoritária do PS com o apoio do PSD. Eu acho que em 2023 temos eleições outra vez com um período transitório, pode ser em duodécimos, pode ser com o orçamento aprovado só porque sim. O meu problema com os vossos entendimentos é que vocês partem do pressuposto que vai haver algum partido que vai dar o braço a torcer ao que disse. O Miguel, que é a IEL, e o CDS e o PSD vão dar o braço a torcer. Sim. O Rodrigo, Acredito. que perfeitamente. as pontes à esquerda, pronto, já falámos sobre isso, e com as pontes e com a governação do PSD, que o PSD, apesar de tudo, também tem que voltar atrás na palavra, porque se estou contra há bocadinho, não pode abster-se agora. Mas acho mais provável o PSD do que qualquer outro partido. De qualquer forma, vocês do partido do princípio que qualquer um que algum partido vai voltar atrás no que disse. Para tu teres tipo um governo, para tu teres um governo, para que o primeiro orçamento seja aprovado, algum partido há de ter que voltar atrás no que disse. Exatamente, Portanto, com a mesma governação. Agora, quais é que é o mais, Os mesmos qual é que é o mais representantes. provável? É o PSD. Acho que é óbvio que é o PSD. Apesar de tudo, Volta acho menos atrás na provável do que nenhum deles voltar atrás e termos eleições outra vez, mas aí já com lideranças diferentes, que faz uma diferença enorme. As lideranças, não é? Um PS com o Pedro Nuno Santos não tem nada a ver com um PS com António Costa. Nada, são partidos quase completamente diferentes.
Bem, terminando este tema, acho que podemos passar para outro tema que acho que gostava de falar e que acho que era aqui do interesse. Nós também na semana passada falámos da privatização da RTP e houve aqui outro tema que também acho que é importante sempre falarmos sobre algum tema que tenha sido discutido, política em concreto, né? Propostas para o país e não só estas questões da governabilidade. Também são importantes, mas são outra coisa. Um tema que também tem sido aqui bastante levantado, acho que principalmente pelo PAN, Rodrigo, e o Miguel, corrija-me se eu estiver enganado, que é a questão da ilegalização dos estágios não remunerados para os jovens, né? Quem faz estes estágios são para os jovens. Neste momento, para mim é uma pandemia do emprego jovem. Não há nenhum jovem que não tenha feito um estágio não remunerado. E estou a falar de estágios não curriculares, não é? Estágios exigidos pelas universidades. Se estão a estudar, são estágios curriculares. Uma pessoa não é paga para estudar, paga para estudar, não é paga para estudar, mas estamos a falar de estágios de outra forma, não é? Estágios também a tempo completo. Rodrigo, isto é uma proposta mais do PAN, que eu acho que tu estás mais familiarizado, portanto se puderes falar um bocadinho sobre essa proposta e depois discorrer um bocadinho sobre Pronto, isso. é assim, esta questão dos estágios, eu acho que todos nós podemos concordar aqui que há uma imensa dificuldade nos jovens entrar dentro do mercado de trabalho e que muito dos primeiros empregos que os jovens têm quando saem das universidades são trabalhos literalmente exploratórios em que não recebem nada. E isso aí acho que não faz sentido, porque os jovens estão a trabalhar, fazem o mesmo trabalho que qualquer outro trabalhador que está na empresa que faz, mas não recebe pelo simples facto de que é um estágio. Mas pronto, esta experiência e currículo não paga contas, não é? Sim, e deixa-me só deixar uma nota muito importante, que é que estamos a falar em concreto e podem haver pessoas que não estão familiarizadas com essa situação, mas há profissões concretas. Sim, por exemplo, se tu quiseres ser advogado, tentar na ordem dos advogados, profissões concretas que estão inseridas em ordens, que é outro grande problema em Portugal, porque não há país mais corporativista nesse sentido que Portugal, em que as ordens têm um poder enorme, mas uma quantidade de profissões, como advogado, por exemplo, como até nutricionista, etc. No geral, os empregos das ordens, em que tens que ter um estágio antes de poder fazer parte da ordem e antes de poderes exercer. Ou seja, acabas a universidade e ainda tens que estagiar, no geral, de forma não remunerada, para poderes entrar na ordem. Normalmente até tem um exame e normalmente até tens que pagar. Tens que pagar, tens que pagar para trabalhar. Tens que pagar para trabalhar. Yeah. Para sequer poder praticar a tua profissão que tiveste a aprender durante uma quantidade de tempo. Certo, pronto. É? E esta questão dos estágios foi uma proposta que foi trazida na altura, foi pelo PAN e acho que foi acompanhada por alguns partidos à esquerda, como o Bloco e o PCP, que basicamente propunha que todos os estágios para esses efeitos que nós falámos, ou seja, estágios obrigatórios para completar o curso universitário, para entrar numa ordem, o que seja, fossem remunerados. E assim, na minha opinião, isto é mesmo essencial para conseguirmos, para termos a certeza que pomos aqui um travão à precariedade do trabalho jovem e que são jovens que estamos constantemente a falar e constantemente a ouvir que são a geração mais formada do país e mais inteligente que alguma vez tivemos, e depois não estão a ser recompensados devidamente pelo seu trabalho e que merecem essa recompensa. Portanto, eu acho que isso aí é mesmo uma questão fundamental. Claro. Há um argumento contra simples, eu vou fazer só um bocado de advogado do diabo, que é, nós também temos esta experiência, há uma quantidade de empresas que se quase baseiam nestes estágios para funcionar. E há aquele argumento básico que é, está ok, vão obrigar as empresas a pagar a estes jovens, mas isso não vai levar simplesmente a que estes jovens não tenham um sítio onde estagiar, porque as empresas não vão estar dispostas a pagar. E depois, efetivamente, aí é que não podem entrar nas ordens e é que não podem mesmo trabalhar porque não vão ter sítio onde estagiar, porque é assim que as ordens funcionam. Sim, e mudar as regras das ordens vai ser um problema. Sim, eu gostava de saber a opinião do Miguel Gomes sobre isso e depois podes contradizer o que eu disse. Então, o Miguel Gomes pode também querer dizer alguma coisa e depois comentas as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que isto é um problema estrutural em Portugal. É um problema de mentalidade, primeiro, porque desvaloriza o trabalho jovem. Há uma hierarquização do trabalho em Portugal, ou seja, de valorizar as pessoas que estão há mais tempo
dentro de uma empresa e desvalorizar quem está há menos tempo pela falta de experiência. Sobre questões de antiguidade. Exatamente, existe essa questão de mentalidade em Portugal, em todos os tipos de empresas, no Estado, em todo o lado. Exato. Deixa-me só referir que isso é algo que é concretamente cultural e provado, do exemplo que nos Estados Unidos não é nada assim, onde vês CEOs com 30, 35 anos, que em Portugal é algo completamente impossível. Completamente, sim, isso é estrutural e acho que acaba por ser senso comum. Se perguntares às pessoas na rua, é assim, um jovem é sempre visto de forma bastante desconfiada, porque ainda não provou, ainda não pronto, dá-se muito valor à experiência, não é? O valor à idade, ou seja, por ter feito aquilo várias vezes, por já lá ter estado muito tempo, já sabe como é que aquilo se faz normalmente, ou seja, é assim que se faz sempre, portanto vai-se continuar a fazer, dá-se muito valor a esse tipo de dinâmicas. E portanto, isso acaba por ser um penalizador, bastante penalizador para os jovens, que acaba por levar a esse tipo de estágios não remunerados, porque as empresas e as pessoas entendem que os jovens precisam de experiência antes de conseguirem começarem a ganhar. Depois, é sem dúvida um problema também das empresas em Portugal. Muitas empresas aproveitam-se desse tipo de trabalho e nós sabemos que isto é verdade, não vale a pena esconder. Há várias empresas que beneficiam 100% desse tipo de trabalho, recrutam jovens durante um ano e depois acabam por oferecer-lhes propostas demasiado baixas, sem valor nenhum, ou acabam por dispensá-los e ir contratar outros. E isto não é só relevante nos estágios necessitados para as ordens, acaba por acontecer também em estágios remunerados, estágios profissionais do IFP, ou seja, eles recebem a bolsa do IFP para 9 meses, a receber a bolsa, ou seja, as empresas acabam por ter um encargo bastante baixo e no fim, ou vão buscar novos estagiários ou oferecem uma proposta abaixo do valor que o estagiário recebia, porque deixam de ter a bolsa do IFP e alegam que não têm condições de pagar mais aos trabalhadores. E depois também acaba por ser uma consequência de bastantes desvantagens fiscais em Portugal, e isto é uma realidade. Os escalões de IRS existem. Para pagar 1.000 euros a um trabalhador, se calhar, ou 900, é preciso pagar 1.400, não é? O empregador tem que pagar 1.400 para o trabalhador acabar por receber 900, e isso é uma barreira enorme para os jovens, porque as empresas não estão dispostas a dar... Tens certeza dessas contas? Só para saber se estás a falar de valores certos? Estou a falar de mais ou menos de cor, não são exatamente esses certos, mas é muito próximo. Não estou a disputar, é só para saber. É muito próximo, eu tenho a certeza... mais ou menos, não tenho a certeza, mas acho que é para um trabalhador receber entre 900 e 1.000 euros, a empresa tem que pagar entre 1.400 e 1.500. Okay. Pronto. E então isso acaba por ser bastante penalizador para os jovens, porque as empresas vão acabar por ir buscar pessoas que já têm 2 ou 3 anos de experiência para pagar valores próximos, e os jovens vão se ter de sujeitar a estágios não remunerados para chegarem a esse tipo de experiência para conseguir entrar nas empresas. Ou seja, nós temos aqui um problema enorme, que é, primeiro, a mentalidade das pessoas, que é o mais difícil de mudar. As pessoas na rua, o senso comum é, ok, a experiência é supervalorizada, e se não tens experiência não prestas, que é mesmo assim, é muito complexo. Depois temos as empresas com um mindset completamente errado, a desvalorizar os jovens e a aproveitar-se deles. E depois temos uma carga fiscal que ainda desincentiva mais as empresas a apostarem nos jovens, com escalões de IRS completamente absurdos, que é mesmo assim, que penalizam imensas empresas para conseguirem dar salários dignos aos jovens. Então, o conjugar destes 3 problemas é o que se vive hoje em dia, é a precariedade que se vive, e assim vai ser muito difícil de conseguir parar a imigração jovem que tanto se fala, porque realmente fala-se que temos jovens mais qualificados de sempre que vão parar ao Reino Unido, às Irlandas, às Holandas, às Dinamarcas, mas depois perguntam porquê, e temos estas condições de estágios. Mas achas que a opção é assumir esta proposta, é legalizar? Ou achas não é legalizar, é propor a obrigatoriedade de estágios. Sim, eu penso que é assim. Não sei se obrigar por decreto-lei é a melhor solução. Sabem que eu tenho bastantes problemas com decretos de leis de obrigatoriedades, com salários, seja de salários, seja do que for. Eu penso que obrigar por decreto-lei é sempre penoso. Mas se for a única solução que se arranja, que seja, porque é assim, esta continuidade deste tipo de estágios não pode continuar. Agora, não é a única solução. Continuo a dizer, baixar os escalões de IRS para os jovens é fundamental, baixar IRCs para as empresas é fundamental, e acima de tudo, há que mudar a cultura das pessoas, há que mentalizar as pessoas que é assim. Os jovens vêm com uma formação diferente, têm uma mentalidade diferente. É verdade que se calhar ao início vão ter de aprender, mas eles também trazem ideias novas, não é? Muitas vezes as empresas em Portugal funcionam mal, porquê? Porque a maioria dos seus funcionários estão lá de 20, 30, 40 anos e alegam, como sempre se fez assim, vai-se continuar a fazer assim. E quando os jovens aparecem com ideias divergentes,
as pessoas não aceitam porque sempre se fez assim. E isto acontece imenso em Portugal. Não há inovação, não há ideias novas, não há essa mentalidade, não há essa abertura. E eu acho que o maior problema dos três, ou seja, é muito mais fácil decretar decretos e obrigar os salários a serem pagos e baixar taxas e tudo. Mas enquanto não se mudar a mentalidade, que é a parte mais difícil, isto vai acabar por convergir sempre no mesmo. Mesmo que os estágios sejam pagos, vão ser mal pagos. Se os estágios são mal pagos, muitas vezes os jovens vão se esforçar menos porque não se veem as suas recompensas. Os jovens também não são parvos. Vão estar 2 ou 3 anos a trabalhar de borla ou a serem mal pagos. Claro que vão se esforçar menos, muitas vezes também vão ser piores profissionais porque não veem os seus objetivos concretizados e acabam ou por não chegar aos objetivos que a empresa quer e acabar pronto no desemprego, ou então vão mudar para outros países onde são melhor recompensados e acabam por mostrar o seu talento e Portugal vai continuar a ter sempre os mesmos problemas. Ou seja, o mais importante para mim é a mentalidade das pessoas e é nisso que se temos de focar. Eu acho que devemos manter este esquema de acabarmos não, da parte final ser sempre um rant do Miguel Gomes sobre alguma coisa. Na semana passada foi sobre o Chega, esta semana é sobre os estágios. Rodrigo, queres acrescentar alguma coisa que o Miguel disse? É assim, o único problema, é assim, eu acho que esses estágios a serem remunerados, obviamente que tem que haver uma ajuda do IFP nessa remuneração, pronto, até porque no que o Miguel também está a dizer é verdade, há muitas empresas que não conseguem pagar esses salários. Agora é assim, todos nós conhecemos imensos casos de pessoas que vão estagiar para consultoras e tudo mais, maiores consultoras no país, que também não recebem nada. E agora é assim, essas consultoras não pagam ordenado porque não querem, porque são greedy, como é que é? São gananciosas. Exatamente, são gananciosas. Existe esse problema, é um facto. E é assim, se tu baixares o IRC a essas empresas, que eu acho que tem que ser diminuído, porque está muito alto. Agora, até quando é que deve ser diminuído é outra questão. Mas, até que ponto? E quais empresas? Não esperava. Agora é assim, tu não podes. Agora é assim, uma empresa que vais diminuir o IRC e ela continua a abusar destes estágios não remunerados, ela vai enfiar o dinheiro que ganhou com essa baixa do IRC vai enfiar ao bolso, em vez de ir pagar ordenado. E isso não pode ser, e na minha opinião, essa prática não pode acontecer, que é, se a empresa não consegue ter um estagiário lá a ser pago, não pode estar a explorar esse jovem, esse estudante, dessa maneira. Não pode. Se, por exemplo, essas consultoras e tudo mais, não faz sentido. Agora, por isso é que isto também tem que ser feito com a ajuda do IFP, para garantir que as empresas que não conseguem garantir este pagamento, que consigam efetivamente ter estes estagiários, até porque essas empresas, muitas das vezes são empresas mais pequenas, são as empresas que mais beneficiam dessa mão de obra mais jovem, mais qualificada, porque são muitas vezes empresas mais pequenas, com se calhar menos qualificações nos seus quadros, e vêm buscar uma outro tipo de experiência a essa geração mais qualificada do que outrora teriam. Por isso, na minha opinião, por isso é que é importante garantir que estes estágios sejam assegurados e que sejam remunerados. É decretar. Muito bem, estamos aqui na reta final. Passamos para as notas finais. A semana passada dei a uma. Miguel Gomes, é uma nota final a dar? Sim, a questão da eleição, ou seja, da possibilidade dos doentes de Covid poderem ir votar, que eu acho que é um direito, claro que tem de ser assegurado, mas penso que a solução que foi arranjada possa não ser ideal. Porquê? Porque existe ainda uma grande quantidade de pessoas que têm bastante receio do Covid e pronto, têm respeito, justificadamente, não é? Isto nunca foi uma brincadeira, sempre foi uma coisa séria, portanto é normal que existam muitas pessoas ainda com muito receio e tenho medo que isso possa aumentar a abstenção. E porquê? Porque efetivamente foi dada uma hora recomendada, mas não é obrigatória, as pessoas têm medo de, e agora quem é que está em Covid e quem é que não tem, se calhar é melhor não ir porque têm medo. Ou seja, eu acho que isto devia ter sido feito de outra forma. Aqui já se obrigava? Já se obrigava? As pessoas a ir àquela hora? Não, eu acho que devia ter sido assegurado de outra forma. Por exemplo, ou através de postos drive-thru, em que as pessoas votavam dentro do carro, por exemplo, ou então a recolha de porta a porta nos sítios onde houvesse viabilidade para isso, que seria muito mais seguro
e pôr muito menos medo na população que não está contaminada, e isso, na minha opinião, seria muito benéfico para a abstenção. É assim, eu concordo plenamente. O problema é que isto foi tudo feito em cima do joelho. É assim, eu acho que tu tens que garantir, já vamos para as terceiras eleições em pandemia, tu tens que garantir que as pessoas que estão em isolamento têm que votar. Agora é assim, a forma como isto foi arranjada foi tudo feito em cima do joelho. E eu concordo plenamente que devia-se ter apostado mais noutras formas de votar, nessa questão do drive-thru, talvez a possibilidade também de pedires o boletim de voto e votares em casa e depois enviar pelo correio ou tudo mais. Agora é assim, o problema é que para isso acontecer tu precisas de mudar a lei eleitoral para facilitar esse tipo de voto. E a única maneira de tu aprovares uma nova lei eleitoral é através do Parlamento. E, eu não quero ser tendencioso, mas vai ter que ser o único partido na Assembleia da República que apresentou uma nova proposta de lei eleitoral para acomodar efetivamente esta questão da pandemia foi o PAN, em que efetivamente tinha previsto estas novas, ou um maior incentivo, a um maior dinamismo nestas outras maneiras de se votar. Agora, Pronto, não houve nova lei eleitoral, tem que se estar a fazer as coisas em cima do joelho. Dito isto, eu acho que o que se devia ter feito era algo semelhante ao que aconteceu em Espanha no ano passado, que houve eleições e houve a obrigatoriedade de as pessoas que estavam infectadas com Covid-19 só poderem votar entre as 6 e as 7, mas havia um período de preparação nos trabalhadores das urnas em que vestiam-se com aqueles fatos todos que nós vemos os enfermeiros nos hospitais. Exatamente, nos hospitais, e tinham todas as medidas de segurança, de higienização, tudo mais, tudo garantido para ter a certeza que não haveria contágio, e foi o que aconteceu em Espanha. Pôde-se controlar a pandemia dessa maneira, que era, acho, o que devia ter acontecido em Portugal também. Claro. É assim, a retórica, a argumentação à volta deste tema tem sido muito entre se a culpa foi do Governo ou se a culpa foi da Assembleia da República, porque é um facto que a responsabilidade é da Assembleia da República no seu todo e não em concreto do Governo, não é? A Assembleia da República é que propõe a legislação, não é o Governo. Sobre esta questão que o Rodrigo referiu do PAN, eu não tenho contraditório porque não sei quem votou a favor, quem votou contra, e quem votou contra, alguém terá votado contra, porque é que votaram contra, também vão ter os seus pontos, também não quer cair no erro. O limite é, por exemplo, aquelas propostas que o Chega apresenta, que o título até parece bem, mas depois estão, por exemplo, estupidamente mal escritas, e é chumbado, e depois o André Ventura vem dizer que os partidos são contra isto ou contra aquilo, porque chumbaram aquilo, e depois a proposta é uma porcaria porque está mal escrito e não faz sentido, e até às tantas até inconstitucional, mas o título até parece bem. Isso é o limite, não é? Mas pronto, não sei quem votou a favor, não sei quem votou contra, não dá para oferecer contraditório sobre esta questão do PAN. Apesar de me parecer difícil pensar que partidos, que mais nenhum partido se tivesse lembrado disto, acredito que o Governo não tenha pensado nisto. Acredito que partidos grandes também não tenham pensado nisto. Mas não pensar. Porque isto estas questões muitas vezes devem de, se calhar, deputados mais isolados, e não há grande liberdade dentro do PS para um deputado ou 2 deputados sugerir alguma coisa e a coisa ir efetivamente à votação. Como eu estava a dizer, a retórica divide-se um pouco entre se a culpa é da Assembleia, a culpa é do Governo, para mim a culpa é dos dois. O PAN apareceu lá à frente, mas a proposta ou não reuniu consenso, ou porque não fazia sentido, ou porque não dava jeito aos partidos, mas de qualquer forma, pronto, não foi aprovada. A culpa é da Assembleia da República. É um escândalo, mas mesmo na verdadeira acessão da palavra, e não na que o André Ventura gosta de dar, é efetivamente um escândalo, porque o voto é a coisa que temos mais sagrada em democracia, porque sem voto não há democracia, e sem democracia não há... O direito, por exemplo, da Constituição, não podes impedir as pessoas de votar. Exato. Contra a Constituição. Se não há democracia, não temos uma sociedade com todas as liberdades, não temos uma sociedade com os direitos humanos representados. Agora estava a ver... em que se assenta a nossa cultura, e é um escândalo isto não ter sido acautelado antes, e a verdade é que isto... Já tivemos 3 eleições, estas não são as primeiras eleições da pandemia, esta questão não foi acautelada nas outras 2 eleições, porque, vamos ser honestos, era muito menos gente e os partidos não se preocuparam, e na altura não se preocuparam porque não era gente suficiente para se preocuparem, e agora deviam-se ter preocupado porque era muito mais gente, e este assunto está a ser falado porque era muito mais gente, e na altura foi muito menos falado porque era muito menos gente.
mas não deveria ser assim. O direito ao voto é absoluto e uma pessoa não ser permitido votar é grave o suficiente. Por um se ganha, por um se perde. Exato, Às vezes. exato. Eu perdi a minha eleição por 17 votos uma vez. Exatamente. Então dá de saber bem que isso não pode ser visto dessa forma, mas pronto. Aqui no No universo 2000. Aqui no Bomarral, acho que foi no Conselho do POC, o PSD, ou não sei, desculpa, não sei. Mas acho que foi na freguesia do PO que o PSD ganhou só com um voto, portanto. Exato. Portanto, é um escândalo estas questões não terem sido assim, acauteladas e vai haver pelo menos uma pessoa que não vai votar por causa destas questões, seja por estar isolada, seja por estar com medo de quem devia estar isolado e não está, e isso é uma falha da democracia, basta isto acontecer para uma pessoa. E vamos ver os dados da abstenção. Agora sim, eu acho que para isto fechar. pode ser um tiro pela culatra, porque eu estava a ler há pouco, antes de começarmos aqui a gravar, que o partido que poderá ser mais penalizado com a desmobilização do voto dos idosos é o PS, portanto. Pois. E eu acho que alguém a desmobilizar vão ser os idosos, porque acabam por ser aqueles mais afetados pela pandemia, que têm mais risco de sofrerem consequências graves com o vírus, portanto, vamos ver. Pronto. É isso. Bem, mais alguma coisa a acrescentar, camaradas? Não? Então, fechamos aqui o segundo episódio da Mão Invisível, podcast de análise política ao país e ao mundo, com o Ricardo Andrade, Miguel Gomes, Rodrigo Andrade. Boa noite e até à próxima.